Chegamos ao quarto episódio da série Vírus do Pecado e é tão bom poder compartilhar desses assuntos da Bíblia, do amor de Deus com você. Que bom é poder entrar na sua casa hoje mais uma vez e a gente poder conversar um pouquinho sobre o quanto Deus nos ama. Pois é, até aqui nós já vimos em 3 episódios sobre a entrada do vírus do pecado neste mundo, o vírus que trouxe a maior tristeza ou as piores consequências até aqui neste mundo, na humanidade. Nós vamos ver hoje um pouquinho do resumo do que tivemos até esse instante, dos 3 episódios anteriores. Eu quero começar dizendo para você que no primeiro episódio nós falamos aqui que Deus tinha um plano inicial, e o plano inicial de Deus era que o ser humano vivesse eternamente, vivesse para sempre. E este plano, ele começaria do Jardim do Éden com Adão e Eva. Mas nós vimos aqui que o plano acabou por ser interrompido por um bom período de tempo, e até hoje está interrompido, porque o ser humano caiu em pecado. Ele caiu no engano de Satanás, quando Satanás então oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você conhece essa história lá em Gênesis? E eles caem, fazendo então com que o vírus do pecado entrasse na humanidade e passasse de geração em geração. Até hoje, você e eu, nós somos infectados por esse vírus. Todos que nascemos na história deste planeta estão infectados com o vírus do pecado. Até porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. A queda aconteceu, o engano aconteceu, eles caíram nesse engano e a eternidade que Deus tinha planejado foi quebrada. Entra o vírus do pecado no mundo e Deus agora tinha que estabelecer um plano, e Deus tinha esse plano. Nós vimos aqui no episódio anterior, inclusive aconselho você a voltar e assistir em algum momento quando terminar esse vídeo os 3 episódios anteriores, e no terceiro episódio nós falamos que Deus representou ou ilustrou bem este plano para que o ser humano entendesse durante 4.000 anos como que esse plano aconteceria. Porque até a vinda de Jesus, desde Adão e Eva até a vinda de Cristo pela primeira vez a este mundo, foram 4.000 anos onde o ser humano precisou entender através de uma ilustração. A ilustração, Deus colocou um santuário com um sistema de sacrifícios, com o cordeiro, com o sacerdote, o cordeiro que representava Jesus, o sacrifício representava o sacrifício que Jesus faria. E o sacerdote representa hoje, o sumo sacerdote, representa o trabalho que Jesus faz no santuário, lá no céu, intercedendo, advogando em nosso favor, como nós vimos, repito, no terceiro episódio. E hoje nós vamos ver sobre o plano em si, como que funcionou esse plano. Bom, eu quero começar falando uma frase que eu falei no episódio anterior. O plano pode se resumir numa frase. Qual é a frase? Um inocente paga o preço. Se resume nisso. Um inocente precisava pagar o preço, porque afinal de contas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e se o salário do pecado é a morte, alguém teria que pagar pelo pecado da humanidade. Só que eu não poderia pagar com o meu próprio sangue, eu não poderia pagar com minha própria morte, afinal de contas eu sou um pecador, o meu sangue é manchado pelo pecado, não é o suficiente para pagar o preço do meu pecado. Então teria que ser o sangue de um inocente, como eu disse aqui. E durante muito tempo isso foi ilustrado com o sangue de um cordeirinho, manso, inocente, que não merecia morrer. Até que vem Jesus. Ele que simbolizava tudo aquilo, ele que era o final de todo aquele símbolo, ele vem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então quis descer. Jesus escolheu se entregar. Jesus escolheu se humilhar. E cá para nós, o que Jesus fez, o seu sacrifício começa desde o momento que ele decide largar a sua glória lá no céu. Ele deixa tudo que tinha, a adoração dos anjos, deixa sua majestade e vem aqui para este mundo. E tudo começa num ambiente totalmente inóspito, um ambiente totalmente delicado para quem era o rei do universo, para quem é o rei do universo. Jesus Cristo agora vem para nascer numa manjedoura. Para quem não sabe que ambiente era esse, era o local onde os animais comiam, defecavam, urinavam, era ali. Jesus nasceu num ambiente como esse, numa família humilde. Pai carpinteiro, mãe era uma dona de casa. Pois é, Jesus nasce nessa realidade em uma pequena cidade, um pequeno lugarejo chamado Belém. Nesse contexto, Jesus já começa o seu sacrifício. Ele cresce, ele obedece até o fim e então morre na cruz. Só que antes de nós falarmos sobre a morte de Jesus na cruz em si, eu queria falar de um combinado que Deus já tinha feito com Adão e Eva lá no princípio.
Era o combinado da eternidade. Se eles obedecessem até o fim, se eles obedecessem sempre às ordens de Deus, eles teriam a vida eterna, eles viveriam para sempre. Esse era o plano de Deus. Mas se eles desobedecessem, morreriam. Em resumo, o combinado de Deus com o ser humano, com Adão e Eva, era mais ou menos o seguinte: obedeceu, vive. Desobedeceu, morre. Eles desobedeceram e não morreram no mesmo dia. O que foi que aconteceu? Alguém pagou o preço. E esse alguém que pagou o preço foi Jesus. Jesus, sim, ele era capaz de pagar o preço do meu e do seu pecado. Porque o sangue de Jesus era inocente. Ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia, mas não caiu em nenhum momento no pecado. Nenhum momento. Se ele não caiu em pecado, se ele obedeceu até o final, era sinal de que ele estava apto para morrer em nosso lugar. E então, quando Jesus termina toda a sua vida diante do Pai, ele diz: Pai, o combinado era quem desobedeceu, morre. Quem obedeceu, tem vida. Pois é, Pai, eu obedeci até o fim. O João Vitor desobedeceu. Ele merece morte. Eu obedeci, mereço vida. Mas eu quero fazer uma troca com o João Vitor. A morte que é dele, eu quero tomar sobre mim. E a vida que é minha, eu quero dar para o João Vitor. Olha que amor. Que amor é esse, o amor de Jesus? Ele trocou a vida pela morte. A vida que lhe era por direito. Ele obedeceu, ele merecia ter vida. E eu, que sou pecador, você que é pecador, nós mereceríamos a morte. E morte eterna. Mas Jesus então faz uma troca porque te ama. Ele olha para você e diz assim: eu vou trocar. Eu vou dar a vida que é minha por direito e dar para esse meu filho, para essa minha filha. E eu quero a morte que é dele, eu quero tomar sobre mim. E então ele morre na cruz do Calvário de uma forma muito humilhante. Ele morre sofrendo dores até o fim. Tudo isso, sabe por quê? Porque ele te ama. O amor de Jesus por nós é tão grande, que não dá para entender. Por que ele fez isso? Eu que tanto rejeitei, eu que tanto já fiz coisas contra ele. Você deve estar pensando aí agora também. Mas pastor, eu que tanto rejeitei a Jesus. Pois é, a Bíblia fala que ele te amou mesmo antes de você o aceitar. Ele te ama incondicionalmente, não importa o que você tenha feito até aqui, ele continua te amando. Prova disso é que ele morreu na cruz do Calvário por você. A Bíblia diz em João 3,16, se quiser conferir na sua Bíblia, pode conferir. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor dele foi tão grande que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, você que crê em Jesus, todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha ao contrário, tenha vida eterna. Essa troca que Deus fez foi por amor. Outro dia eu ouvi uma frase que diz assim: a melhor definição de amor não está no dicionário, mas está no Calvário. A melhor definição de amor que podemos ter está no sacrifício de Jesus. Esse era o plano. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele coloca por extinção esse vírus do pecado. O vírus do pecado ainda está por aí, mas o antídoto está na cruz do Calvário, o remédio está lá. Se você vai correndo para Jesus e abraça Jesus, aceita o sacrifício dele por você no seu lugar, o vírus do pecado não tem mais poder sobre você. Claro, vez ou outra você pode cair nesse vírus outra vez, ele pode te infectar uma ou outra vez pela vida aí afora. Claro, mas você tem um remédio, e o remédio está na cruz do Calvário. E eu falo agora para uma pessoa que precisa aceitar Jesus, que não sabe mais como fugir e rejeitar esse Jesus. Pois é, Jesus Cristo há muito tempo está te chamando e ele vai continuar te incomodando, porque ele te ama, ele morreu por você. Aceita Jesus. Eu estou falando para alguma pessoa que está precisando aceitar o batismo, ser batizado. Coloca aqui nos comentários: pastor, eu quero ser batizado. Pois é, eu estou falando para alguém que precisa voltar para a igreja. Por que você saiu? Você sabe que aí não é o seu lugar, volta, Jesus te ama tanto. O fim está chegando, é a hora de tomarmos uma decisão. E se você está tomando uma decisão agora comigo, enquanto eu estou falando contigo, Deus está tocando o seu coração aí, não está? Pois é. Se Deus está tocando você, e se você não sabe mais para onde ir, vai para Jesus. Ele tem um remédio para o vírus do pecado. Se você quer aceitar o sacrifício dele por você e quer entregar sua vida nas mãos de Jesus, feche seus olhos e ore comigo agora. Pai eterno e Deus amado, obrigado por essa pessoa que ora agora comigo. Nós discutimos e conversamos hoje sobre o vírus do pecado e como ele pode ser extinto. Nós temos um remédio, o remédio está na cruz. Este foi o plano. Obrigado pelo seu plano, obrigado por tanto amor. Nos entregamos em tuas mãos, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nos limpa desse vírus,
pois entregamos nossa vida em tuas mãos. Alguns decidiram se batizar, alguns decidiram voltar para a igreja. Outros estão entregando sua vida a ti pela primeira vez. Recebe essa entrega, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua decisão, parabéns. Que Deus te abençoe muito. Siga nessa decisão. Te espero ver aqui no último episódio dessa série, a série Vírus do Pecado.